Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor aqui neste momento. O Senhor é a fonte da vida, de tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
Queridos, fique todos de pé neste momento, feche teus olhos, abra tuas mãos. Pai, nós te louvamos por essa manhã. Nós te louvamos por essa oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez, como servos e servas do Senhor, crendo desde já que a presença do Senhor ela é real no nosso meio e que grandes coisas o Senhor tem para realizar aqui nessa manhã. Nós te louvamos, te adoramos através dos cantos, dos hinos, mas agora queremos ouvir, Senhor, da Tua palavra, ouvir a Tua voz. Senhor, nós estamos aqui no segundo domingo de uma jornada de aliança contigo. Uma aliança que foi firmada no coração do Senhor como uma aliança. Estamos aqui também, Senhor, nesta manhã, participando de um momento tão importante da igreja, que é o momento da ceia, onde nós temos dois elementos preciosos, o pão e o cálice. O pão que simboliza a comunhão em Cristo e o cálice que simboliza a nova aliança em Cristo. E que o teu poder seja absoluto sobre cada vida que aqui se encontra. Que sejamos renovados, fortalecidos e edificados pelo teu poder nesta hora. Fala ao nosso coração aquilo que temos de fato a necessidade de saber e conhecer, para que possamos, nesta manhã, entender um pouco mais desta aliança, deste gesto tão grandioso da parte do Senhor. Foi quando o Senhor estabelece a sua aliança com a humanidade. Sabemos que o maior símbolo da aliança que nós temos hoje é simplesmente o sacrifício de Jesus na cruz. Porque Ele levou consigo as nossas dores, as nossas enfermidades. E como está escrito, o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. E venhamos entender que a aliança contigo é muito mais do que um ato religioso. A aliança contigo simboliza um relacionamento íntimo, direto e profundo com o Senhor. E que tenhamos de fato, Senhor, o entendimento sobre esse relacionamento. Que nada neste mundo, nada nessa terra pode intercalar esse relacionamento nosso com o Senhor. Então fala, Senhor, nesta manhã. Fala poderosamente a tua igreja e que possamos, ao findar deste culto, desta manhã gloriosa, saímos daqui, Senhor, renovados, com uma nova visão da vida, Senhor, uma visão ampla, e entender que onde quer que estejamos, a tua presença é real na nossa vida. É o que oro nesta hora, em nome de Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia, ainda de pé, daqui a pouco você vai estar sentando. Abra a sua Bíblia lá no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No livro do Gênesis, capítulo de número 9. Livro do Gênesis, capítulo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo também de número 9. Gênesis capítulo 9, verso 9, nós vamos ler, estender a nossa leitura até o verso de número 17. Quero falar algo interessante aqui nesta manhã, dando continuidade ao nosso segundo domingo, da aliança com Deus. Onde no próximo domingo estaremos aqui apresentando o terceiro dia da aliança com Deus. Amém? Gênesis capítulo 9,
verso de número 9, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne com águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco. Então me lembrareis da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Diga graças a Deus. Vemos que hoje nós temos uma aliança firmada com Cristo. Senhor Jesus, Ele foi sacrifício vivo no nosso lugar. Como diz o profeta Isaías, o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. Então aqui nesse texto que nós lemos, nós encontramos o início de uma aliança firmada com Deus, com cada um de nós, porque Ele fala sobre todos os seres viventes sobre a terra. Ele fala com Noé e também fala sobre todos os descendentes, todas as gerações futuras. Nós fazemos parte dessa aliança. Essa aliança de Deus com a humanidade, nós fazemos parte dessa aliança. E nessa manhã eu quero falar de algo interessante sobre o valor dessa aliança, ou seja, o inestimável valor de uma aliança. Porque toda aliança ela tem um valor. Por que a aliança tem um valor? Porque no decorrer da história, as alianças, elas têm de fato desempenhado um papel crucial na formação de sociedades, na garantia de paz e na definição de um relacionamento, ou seja, um tratado, seja ele político, um contrato comercial ou um vínculo sagrado como é o casamento. Uma aliança representa o quê? Um compromisso sério entre partes, com promessas, responsabilidades e expectativas mútuas. Isso é uma aliança. Aliança é tudo isso. Ela é um contrato, seja ele político, seja ele comercial, seja ele em relacionamentos como um compromisso sagrado como o casamento, ou seja, é um pacto firmado entre partes, onde atribui ali as responsabilidades, carregado de promessas e expectativas. No entanto, a Bíblia Sagrada nos revela um tipo de aliança que transcende, que ultrapassa qualquer acordo humano, que é a aliança com Deus. Ultrapassa qualquer acordo humano, porque uma aliança entre homens
mesmo atribuindo as suas responsabilidades, as suas promessas, ela é quebrada. Mas a aliança de Deus para conosco não é quebrada. Ele estabeleceu essa aliança. A realidade é que nós que quebramos a nossa aliança com Deus quando nós não entendemos o valor da aliança. Então a Bíblia nos fala de um valor inestimável de uma aliança. Mais do que um simples pacto, as alianças divinas são a base da qual se constrói toda a narrativa bíblica da redenção, revelando o caráter imutável de Deus. Amém? Seu amor incondicional, os seus planos eternos para a humanidade. Queridos, entender o valor de uma aliança com Deus é fundamental para compreendermos a profundidade do seu relacionamento conosco e a solidez das nossas esperanças e expectativas. Agora, veja bem, a aliança com Deus, ela começa primeiro, para nós entendermos o valor inestimável de uma aliança, nós temos que conhecer a natureza sagrada da aliança divina. Qual é a natureza sagrada desta aliança de Deus? Temos aqui primeiro a iniciativa soberana de Deus. A característica mais distintiva das alianças bíblicas é que elas são sempre iniciadas por quem? Por Deus. Amém? Amém. A característica mais distintiva das alianças bíblicas é que elas sempre começam por Deus. Ele é o outorgante, é o prominente, revelando o quê? A sua graça, o seu propósito. Isso a diferencia de meros contratos humanos, onde as partes são em tese iguais. Nós temos também o chamado compromisso irrevogável. As alianças divinas são marcadas pela fidelidade, a imutabilidade de Deus. Suas promessas são incondicionais. Ele jamais quebra as suas promessas, mesmo diante da falha humana. Em Romanos capítulo 3, versículo 3 e 4 diz: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Olha o que Paulo está dizendo aos Romanos. Lá no capítulo 3, versículo 3 e 4. Ele começa a dizer: e daí? Se alguns não creram, se alguns não acreditam, a incredulidade deles vai desfazer a fidelidade de Deus? Os meus erros, as minhas falhas, vai desfazer a fidelidade de Deus comigo? Como diz, somos às vezes infiéis, mas Deus permanece fiel. Ou seja, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venha vencer quando for julgado. Ou seja, Deus permanece fiel. Porque a aliança de Deus é um compromisso, ou seja, a aliança de Deus comigo, amém? A aliança de Deus contigo, a aliança de Deus conosco, é um compromisso irrevogável. Não tem como quebrar esta aliança. Nós aqui quebramos o nosso compromisso, mas o compromisso dele conosco, ele não quebra. O que Deus prometeu, Deus vai cumprir. O que eu preciso é crer. Eu preciso estar o quê? No eixo. Eu preciso estar com a minha aliança firmada com Deus. Porque quando eu estou com a minha aliança firmada com Deus, querido, eu não tenho tempo para duvidar. Eu acredito que no tempo certo, Deus fará algo grandioso na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então, primeiro, o compromisso, ele é irrevogável. A base para o relacionamento e redenção, ela é a base de um relacionamento e a base da redenção. O objetivo primordial das alianças de Deus não é apenas estabelecer regra, mas forjar
um relacionamento íntimo e pactual com a humanidade. Aleluia! Visando a redenção e a restauração da comunhão que foi perdida no Éden pela desobediência. O que mais aborrece Deus hoje, o que mais entristece Deus hoje, é quando nós desobedecemos e não trilhando o caminho bom, o caminho excelente que Ele trilhou para a nossa vida. Deus dá livramento, Deus liberta, Deus cura, Deus transforma. Deus nos priva de uma grande destruição do mal. Mas mesmo assim, nós às vezes permanecemos infiéis a Deus, ingrato a Deus. Deus permite coisas acontecer para que a gente veja o que está acontecendo na nossa vida, para que aquilo não venha nos destruir, mas mesmo assim, muitos de nós fazemos vista grossa e abandonamos a Deus num piscar de olhos. Somos ingratos, quebramos uma aliança. Deus está nos privando de um mal, Deus está nos livrando de um mal, mas mesmo assim, nós não reconhecemos o valor dessa aliança com Deus. E seguimos o caminho que nós achamos que é certo. Só que entenda uma coisa, antes de um mal acontecer, antes de algo ruim acontecer, primeiro Deus avisa, Deus dá o alerta, Deus dá uma correção. Mas se nós não entendemos, nós somos lançados à sorte. Aí sim, a minha aliança com Deus, ela está quebrada. E a palavra diz que, em todo o seu contexto, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos aproximamos do mal. O exemplo foi Ló, quando ele se afasta de Abraão, quando ele se afasta do seu provedor, ele se aproxima do mal, até o ponto de se tornar escravo nas chamadas campinas verdejantes da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas pela sua fidelidade, a sua promessa, ele atende à oração de Abraão e livra Jó da morte. É algo tremendo, né? Não, é algo que não tem como a gente calcular. Ou seja, querido, a aliança, ela é a base para o relacionamento, é a base para a redenção, é o objetivo primordial, amém? Íntimo e pactual com a humanidade, visando a redenção e a restauração da comunhão perdida. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13 e 14, o que Deus vai dizer? Buscar-me-eis. Eu tenho uma aliança com você. Por piores que sejam os caminhos que você escolhe traçar, Ele deixa aqui uma palavra: buscar-me-eis, e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Mas o interessante está no versículo 14, porque o versículo 14 vai dizer: eu me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor. Pode me buscar, mas se você me buscar de todo o teu coração, eu me deixarei ser achado por vós, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei trazê-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Ou seja, eu farei uma restauração na tua vida, eu farei uma transformação na sua vida, eu farei uma libertação na tua vida, algo novo vai acontecer na tua vida, porque a aliança ela é base para o relacionamento e a redenção da humanidade. Eu errei, mas Deus perdoa os meus pecados e me dá uma oportunidade de vida. O povo foi levado para o exílio, o povo foi levado para um cativeiro de 70 anos pela desobediência, por uma quebra de aliança. Mas mesmo na desobediência, mesmo 70 anos escravizados pela Babilônia, Deus se manteve fiel, que em todo o tempo Deus levantou profetas dentro do exílio. Deus estabeleceu um Daniel, Deus estabeleceu um Jeremias, Deus estabeleceu o profeta Ezequiel. Mesmo no exílio, Deus não abandonou, Ele manteve firme a aliança. Mas Ele vai dizer para Jeremias: diz para esse povo, porque se eles me buscarem de todo o coração, eu me deixarei ser achado por eles, e eu vou tirar eles do exílio e vou fazer eles voltarem para a terra deles.
Da onde eu vos tirei? Porque isso é promessa, e Deus não quebra promessa, nós quebramos promessa. E a aliança de Deus, ela é a base para um relacionamento profundo com Ele, e estabelece a redenção. Ou seja, eu era, eu fui, eu não sou mais. É da onde vem a expressão, porque essa expressão você não encontra na Bíblia, não existe essa frase escrita na Bíblia. Nesta base que Deus fala através de Jeremias é que nós entendemos que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você pode vasculhar sua Bíblia, essa frase não existe, é uma junção de palavras, significados, porque quando Deus diz, buscar-me-eis e me acharei, se me buscar de todo o coração, Deus está dizendo, o cair é seu, o erro é seu, a falha é sua, mas o levantar da tua vida é eu que faço, eu que transformo, eu que liberto, eu que curo, eu que abençoo. Ou seja, nós erramos porque nós escolhemos agir de uma forma que nós achamos conveniente viver. Algumas pessoas hoje não vão para a igreja porque diz, não, ainda sou novo, eu quero ser feliz, mas esquece aquilo que Salomão escreve. Lembra do teu Criador no dia da tua juventude, da tua mocidade, antes que venham os dias maus. É verdade, glória a Deus. Porque a velhice não pode nem chegar para você, porque o dia de amanhã ninguém conhece. Então a aliança, ela é a base de uma relação, de um relacionamento e da redenção com Ele. Então nós temos que entender, querido, que a natureza da aliança divina é iniciada pela soberania de Deus. Temos um compromisso irrevogável, temos uma base de um relacionamento e redenção. Agora existem dois elementos que revelam o valor de uma aliança. Primeiro elemento, a promessa e as bênçãos inerentes. Cada aliança divina vem carregada de promessas magníficas. Sejam a promessa de terra, descendência, proteção, ou finalmente a vida eterna e o perdão. As bênçãos são testemunho do amor e da generosidade de Deus. Você quer ver um elemento interessante que revela o valor de uma aliança? Uma promessa de bênçãos inerentes? É aquilo que Jesus fala lá em João capítulo 15, versículo 7. Ali é uma promessa carregada, afirmada dentro de uma aliança. Jesus estabelece uma aliança comigo nessa promessa. Ele estabelece uma aliança com você nessa promessa, quando ele diz, se você estiver em mim, e a minha palavra estiver em você, pode pedir o que você quiser, e você será feito. Jesus está prometendo algo, mas baseado numa aliança que ele está firmando. Eu vou te abençoar, mas a minha aliança é, se você estiver em mim, e a minha palavra estiver em você, a minha promessa, eu vou dar tudo que você pedir, mas a aliança é, a minha palavra estiver em você, e você estiver em mim. Bom. Aleluia! Porque Jesus, ele vai prometer que vai fazer algo na tua vida, vai dar o que você pedir. Mas ele fala que você precisa ter uma aliança com ele, uma aliança com a palavra dele. Obedecer a palavra dele, estar firme na presença dele, aí sim, ele vai te abençoar. Aleluia. Ele vai te abençoar, porque nós aprendemos aqui que o reino de Deus, ele é grande, mas no reino de Deus nós temos direitos e temos deveres. Eu tenho o direito de usufruir de todas as promessas, mas eu tenho o dever de cumprir também os mandamentos, os estatutos, a ordenança de Deus. Amém, querido? A necessidade de fé e resposta humana, que é um dos elementos que revelam o valor dessa aliança. A necessidade da fé e a resposta humana. Embora a aliança seja iniciada por Deus, ela requer uma resposta de fé e obediência da nossa parte. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Por isso que ele diz, se você estiver em mim, a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiser. Pedir o que? Fé. A fé sou eu. Amém? O milagre, a resposta é Deus. O resultado é com Deus. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus, abençoadas por Jesus, como que ele termina? Como que termina a frase de Jesus a cada pessoa que é curada? A tua fé
te salvou. Ou seja, a necessidade de fé e resposta humana, ou seja, o chamado à confiança, à submissão aos seus termos, que demonstra o valor da parceria que Deus busca. Eu entro com a fé e ele entra com resultado. Agora, só vai ter fé, só vai exercitar a fé, só vai viver da fé quem tem aliança com ele, porque fé é certeza. Aleluia! Os sinais e selos dessa confirmação. A maioria das alianças divinas são acompanhadas por sinais visíveis, ou cerimônias que serviam como selos e lembretes da validade desse pacto. Estes sinais, como o arco-íris, que hoje tomou outra proporção, não é verdade? A circunstância, a ceia do Senhor, amém? Enfatizam a seriedade e a permanência dessa aliança. Nós estamos aqui hoje fazendo o quê? Renovar primeiro a nossa comunhão e renovar a nossa aliança. Todo mês nós passamos por essa renovação. Renovar a nossa comunhão. E renovar o que? A nossa aliança. Deus estabeleceu um símbolo no céu, certo? Que comprova sua aliança conosco. Correto? Mas ele deixou um símbolo na terra que representa a nossa aliança com ele. Aleluia. Que é a mesa da ceia, onde nós vamos participar. Aleluia. E Paulo nos orienta sobre essa ceia. Examine-se um homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Porque eu não estou comendo uma comida ou bebendo uma bebida. Não, eu estou usando os dois maiores símbolos que representam a nossa aliança com ele. Porque ele firmou uma aliança com o seu corpo e com o teu sangue. Porque ele diz, aquele que não come da minha carne e bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Olha só. Então, se eu não participo da ceia, eu não tenho aliança com ele. Eu não estou aliançado com ele, eu estou aliançado com quem? Com o mundo. Se eu não participo da mesa, se eu não valorizo esse dia, porque esse é o dia que eu nunca posso deixar de vir à igreja. Se alguma coisa externa, ou alguma coisa terrena intercalar, entrar nesse vínculo, que não seja uma enfermidade sobre a cama, representa que a minha aliança com Deus não tem valor. Porque isso Jesus deixou para nós como símbolo de aliança. É o que Paulo vai dizer para a igreja de Coríntios. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Acabou. Porque esse ato, esse momento é irrevogável. Porque se eu deixo a ceia para outros afazeres, que não seja de fato uma impossibilidade de saúde para estar aqui, ou por questão de trabalho, se eu deixo isso para outra coisa, então a minha aliança com Deus não tem valor. Porque ele está dizendo, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Essa é a realidade, irmão. Por isso que Paulo diz, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e tem muitos que dormem. Porque nós não entendemos, porque isso aqui não é apenas comida e bebida. Esse é o sinal da minha aliança com Deus. Ele diz, porém um sinal da minha aliança com a humanidade, um arco entre as nuvens. Esse é o sinal de Deus. Eu não vou destruir a terra por dilúvio. Mas qual é o símbolo que simboliza a minha aliança com Deus? A mesa. Se eu não valorizo a mesa, se eu não valorizo isso, como é que eu posso dizer que eu tenho aliança com Deus? Se eu não entendo o que isso representa. Por isso que Paulo vai dizer no final da leitura da ceia, quem tiver fome, come em casa. Porque isso aqui não é comida para saciar fome. Isso aqui não é comida comum. Isso aqui é símbolo. Símbolo de comunhão. Eu tenho comunhão com Ele. Quando eu como do pão, simboliza eu tenho comunhão com Ele. Estou comungando com Ele. Eu tenho comunhão plena com Ele.
E quando eu bebo do cálice, eu tenho uma aliança com Ele, porque Ele derramou o teu sangue precioso em favor da minha vida. Aleluia. Só que muitos não reconhecem isso. Porque isso será um dia cobrado no dia da redenção. Porque nós temos que entender, querido, que Deus não dá jeitinho para nada. Deus é fiel na sua palavra. E nós temos que entender isso daqui. Nós temos que entender esse momento. Sabe por que às vezes a pessoa desconsidera a ceia? Porque ela se tornou religiosa demais. Mas aqui são sinais e selos da confirmação da minha aliança com Ele. Porque Jesus disse, quando Ele parte o pão, fazei isto. Olha, irmão, olha as palavras de Jesus. Fazei isto em memória de mim. Memória. É o que Jeremias nos ensina. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Aleluia, Senhor. Eu tenho uma aliança com Jesus. E todo mês eu uso o símbolo que Ele deixou, que representa a minha aliança. E Jesus está vendo isso. Ele está vendo que você está à mesa. Ele está vendo que você está participando do pão, que você reconhece a comunhão que você tem com Ele, que você está participando do cálice, que você reconhece a aliança que você tem com Ele. Por isso que Ele diz, se estiveres em mim, aos sinais, aos símbolos, e a minha palavra estiver em vós, fazei isto em memória de mim. Ao comer o pão ou beber do cálice. A maioria das alianças são acompanhadas de sinais. A ceia do Senhor, ela vai enfatizar a seriedade e a permanência da aliança. O sacrifício com o selo final. Ou seja, o ápice das alianças, especialmente a nova aliança, o valor é demonstrado pelo sacrifício de sangue. A vida de Jesus Cristo foi entregue para selar esta aliança, revelando o custo incomensurável desta redenção e o peso da promessa divina. Hebreus capítulo 9, versículo 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Ele derramou o sangue. O que eu preciso fazer? Obedecer apenas. Quando eu não valorizo isso, irmão, eu não entendo o que Cristo representa na minha vida. Eu estou na igreja apenas por estar, apenas por ir. Tem pessoas que acham que só vir na igreja tomar Santa Ceia já está tudo resolvido. É um processo. A ceia apenas simboliza. É um ato que simboliza que eu tenho comunhão, que eu tenho aliança com Ele. Amém? E para terminar, o valor inestimável da nova aliança. Ela supera a antiga aliança. A nova aliança é selada com o sangue de Jesus e é superior a todas as alianças. Hebreus 8,6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto ele também, mediador e superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então nós temos aqui a maior de todas as alianças. Porque essa aliança não foi um cordeiro imolado como um sacrifício, o próprio Filho de Deus se sacrificou em favor de nós. Quem aqui, irmão? Quem aqui tem coragem de dar sua vida por alguém?
Quem tem? Quem tem, irmão? Se não está doendo em mim, não me comove. Às vezes vemos sofrimento de pessoas, mas não está doendo em mim, não é comigo. Mas e quando for? Será que eu vou esperar isso das pessoas também? Que ignoram o meu sofrimento? Qual de nós temos a coragem de dar nossa própria vida por alguém? Jesus deu sua vida para pecadores. Enquanto estavam crucificando, pregando ele no madeiro, fazendo escárnio dele, algum dizia: tu não é o Filho de Deus? Salvou a tantos? Salva a ti mesmo. Mesmo assim ele diz: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Então, querido, o perdão completo é a remissão dos pecados, ou seja, o maior valor da nova aliança é a provisão para o perdão, o total e completo perdão pelos pecados, tornando a reconciliação com Deus uma realidade para todos aqueles que creem. Jeremias 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, e jamais me lembrarei deles. É aliança. O pecado, uma vez confessado, Deus está dizendo: não me lembrarei jamais deles. Ou seja, está lançado no mar do esquecimento. O diabo é que vem como acusador, porque quando nós geramos o arrependimento genuíno, acabou, Deus apaga. Isso não tem mais peso na nossa vida. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, ele diz: não há condenação para quem está em Cristo. Porque Jesus é a remissão dos nossos pecados. Nós não seremos condenados, porque Ele é a remissão. O seu sacrifício é a remissão completa dos nossos pecados. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas para quem está em Cristo Jesus, tem que ter uma aliança firmada com Ele. Porque Ele estabeleceu uma aliança conosco. E nós temos que valorizar o valor dessa aliança. E nós nos tornamos o quê? Habitação do Espírito Santo. Ou seja, o próprio Deus habita em nós. Porque o Espírito Santo nada mais é do que a presença de Deus. É a presença de Deus dentro de nós. Por isso que Jesus vai dizer: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas desta aliança, essa aliança de Deus com a humanidade e essa aliança da humanidade com Deus. Hoje o homem se tornou perverso, maligno, amante de si mesmo. O Deus dele é o estômago. Aí Jesus diz: não tem como servir a dois senhores, meu irmão. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Se você abre mão das coisas sagradas de Deus por coisas terrenas, então me desculpe, você está servindo a Mamon, não a Deus. Porque Jesus não abriu mão, Ele pagou o alto preço. Porque no momento de dor, no momento de angústia, no momento de aflição, Ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, para que eu não beba. Mas Jesus lembra da aliança. Todavia, não seja conforme a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Aleluia. Quantas pessoas passaram pelo vale da sombra da morte, viu a morte,
mas ela não pegou e não estão aqui hoje. Só que estão trazendo sofrimento e flagelo para a sua própria alma. Porque se eu tenho uma aliança, e João diz, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Amém? Aleluias! Então, querido, através da nova aliança, o Espírito Santo habita em nós, capacitando-nos a viver de uma forma que agrada a Deus, escrevendo a lei de Deus no nosso coração. Irei para o Pai, mas não nos deixarei órfão, enviarei o Espírito Consolador, a presença de Deus em nós. Como aquela canção que é muito cantada na igreja, né? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu canto, eu danço, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu danço, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto. Está dançando. Ela está dançando, que bênção. Então, se o Espírito de Deus se move em mim, não há lugar para tristeza, não há lugar para aflição, para angústia, depressão, porque o Espírito Santo de Deus está em mim e dá alegria. Aleluia! Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo é o maior selo da aliança. Eu irei, mas deixarei o Consolador. Ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O profeta Zacarias diz, não é pela força, não é pela violência, mas é pelo meu Espírito. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo está no nosso meio. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está na tua vida. Vencer o povo por você. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus para falar da vida. Aleluia. Esse é o selo de uma aliança, a habitação do Espírito Santo. Romanos 8:26. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Selo de uma aliança, habitação do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mão humana. Nós somos o tabernáculo, o templo do Deus vivo. Aleluia. Nós somos morada do Espírito Santo. Cuida dessa casa, meu irmão. Porque quem mora dentro de você é santo, é puro. Amém? Agora, se nós não estamos aliançados com Deus, não é o Espírito Santo que habita aqui. É o Espírito das trevas. Glória a Deus. Que nos leva muitas das vezes a viver uma vida depravada. Ele que nos conduz à ruína. Mas o Espírito Santo, quando está dentro de nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ezequiel 36, 26, 27 diz: dá-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós o Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, porém dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis o meu juízo e os observeis. Ou seja, vou tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração temente a Deus. A habitação do Espírito Santo é um dos selos dessa aliança. O outro selo dessa aliança é o acesso direto que nós temos a Deus. Não precisamos mais de intermediários humanos. Porque no tempo antigo você tinha o profeta e você tinha o sacerdote. O profeta é aquele que representava Deus diante do povo. E o sacerdote representava o povo diante de Deus. Era o sacerdote que levava o sacrifício para
para o perdão dos pecados da humanidade. Só que agora você não precisa de intermediários. Amém? A nova aliança nos concede acesso direto e ousado ao Pai através de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu e pela sua própria carne. Ou seja, eu tenho acesso direto pelo sangue precioso de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu não preciso de intermediário, eu tenho acesso direto e ousado diante de Deus. É onde nós podemos dobrar o nosso joelho e falar diretamente com Deus, porque antigamente eles não poderiam fazer isso. Eles tinham que confessar o pecado para o sacerdote, e o sacerdote entrar no Santo dos Santos e apresentar o pecado do povo. Era assim que funcionava. Só entrava no Santo dos Santos quem era separado para isso. Hoje, aonde quer que você dobre o teu joelho, você tem acesso. Aonde você ora, você tem acesso. E se você tem acesso, o inferno recua, ele foge de você. O diabo teme a você. O diabo não teme a você porque você fala bem, porque você ora bem. O diabo teme a você pela unção, o selo da aliança que você carrega. Agora pense, querido, numa construção de uma ponte. Uma ponte maciça que vai conectar duas margens. Quem conhece ponte? Qual é a função de uma ponte? Ligar uma margem à outra. Porque existe um rio. E para você atravessar, você precisa de um acesso. Sim ou não? Agora pense na construção de uma ponte maciça que conecta duas margens separadas por um abismo profundo. Imagina na sua mente. Uma ponte que vai conectar duas margens, que no meio dela um abismo profundo e perigoso. As pessoas do outro lado estão o quê? Isoladas. Sem esperança de atravessar por conta própria. Aí vem um engenheiro, um mestre, movido por compaixão. Ele decide construir essa ponte. Ele não apenas projeta a ponte, mas fornece todos os recursos necessários para a construção dessa ponte, para garantir a segurança da travessia. A aliança de Deus é como essa ponte. Ele é o engenheiro mestre. E o abismo é o pecado que nos separa dele. A sua iniciativa soberana é construir a ponte. Suas promessas são a garantia de que ela é segura. E o sacrifício de Jesus, o pilar central, torna essa ponte inabalável. O valor dessa ponte não está apenas na sua existência, mas na vida, na conexão que ela vai proporcionar, mas na vida e conexão que ela proporciona, tirando-nos do isolamento e nos conduzindo para a presença de Deus. Essa ponte faz isso, e essa ponte tem o nome aliança. Existe um abismo enorme que nos separa de Deus, o pecado. Mas Jesus é a ponte. Ele é o acesso. E através desta aliança de Cristo, essa aliança firmada por Jesus, a nova e eterna aliança nos conduz a Deus. Porque a aliança minha com Deus é o meu acesso até Ele. Amém? Amém? Reconhecer o valor de uma aliança com Deus tem implicações transformadoras em nossa vida. Eu encerro aqui. Primeira implicação: a aliança é segura e inabalável. Entretanto,
Nós entendemos que a nossa salvação e relacionamento com Deus não depende da nossa perfeição, mas da fidelidade de Deus à sua aliança. Isso nos dá segurança e paz profunda, mesmo em meio às nossas falhas. Segundo, motivação para a santidade. Não obedecemos para ganhar a aliança, porque já estamos nela. Você não obedece para ganhar, você já está nela. Amém? A gratidão pelo que Deus fez nos impulsiona a viver uma vida que lhe agrada, motivados pelo amor e não pelo medo. Teremos uma vida de propósito. Como participantes da nova aliança, somos chamados para ser embaixadores de Cristo, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Vivendo e compartilhando a mensagem dessa aliança maravilhosa com um mundo que anseia pela esperança e compaixão. Teremos a ousadia na oração, saber que temos acesso direto a Deus através de Jesus. Nos encoraja a nos chegarmos a Ele através da confiança pela oração. Quando nós oramos, nós entendemos que nós chegamos até Deus. E a perseverança nas adversidades. A promessa da aliança nos dá força a perseverar nos momentos difíceis, porque sabemos que Deus é por nós e Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Fique de pé, irmãos. Meu Deus, aleluia. Esse é o valor inestimável de uma aliança. Aliança com Deus é o coração da história da redenção, culminando a nova aliança selada pelo precioso sangue de Jesus. Seu valor é inestimável, pois revela a profundidade do amor de Deus. Sua fidelidade é inquebrável e seu desejo ardente de ter um relacionamento eterno com cada um de nós. Ao compreendermos o qual é valiosa essa aliança, a nossa fé é fortalecida, a nossa esperança é renovada, a nossa capacidade de vencer e de viver a cada dia na expectativa que o céu está ao nosso favor. Somos capacitados, querido, todos os dias, para uma vida que reflete a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós precisamos aprender que é somente através da aliança que viveremos a totalidade da promessa. Feche teus olhos e abre as tuas mãos, porque estamos vivendo a altura do valor inestimável dessa aliança com Deus. Porque nós precisamos, mais do que tudo, ao entendermos o valor dessa aliança nossa com Ele, que nós aprendemos o valor inestimável da aliança. Mas nesse segundo domingo, o que eu quero apresentar aqui é o valor da nossa aliança com Ele, é a qual nós viveremos a totalidade da promessa. Faça dessa canção uma reflexão para a sua vida, em nome de Jesus. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso que fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para a sua promessa, acredito que vai dar a pena esperar. Pois eu digo Deus que é tão grande, nem apenas um instante, quando fosse ver, se materializar. Aleluia! O meu Deus não faz pela verdade, não vou viver na parte, por qualquer vez parar. Eu vou viver a totalidade da
Aqui está, queridos, um dos maiores símbolos de nossa aliança com Deus, que é o elemento da ceia. Aqui nós temos o pão, que representa o corpo, e o suco da videira, que representa o sangue. Ao comermos o pão, nós firmamos a nossa comunhão com Ele. Comunhão plena com Cristo, parte com Cristo. E ao tomarmos o cálice, reafirmamos a nossa aliança, o nosso comprometimento com Ele. Eu estou em comunhão com Ele, eu ando com Ele, e o cálice simboliza o meu compromisso com Ele. Porque quando Deus está em primeiro lugar na minha vida, sua justiça, as demais coisas Ele acrescenta na minha vida. Aleluia! Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão ou beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, não são os poucos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Receba o corpo e o sangue de Cristo. Canta o refrão. Canta o refrão. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus já está completo, cada vez que vem na presença. Não vou viver o projeto sem Senhor.
Meus irmãos, abra seu. Pegue o pão em suas mãos. Levante aos céus e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comai o corpo. Eleva o cálice. Diz o Senhor Jesus: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Comemos todos juntos. Glória a Deus. Aleluia, igreja. Santo é o Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo teu sacrifício, Senhor. Pelo teu sangue que foi derramado para nos dar a paz, para nos dar a salvação. Só tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, para sempre. Amém, igreja? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, né? Gostaria de chamar aqui na frente todos os pais que estão presentes, e que a igreja estenda as mãos em direção aos pais, porque ser pai é uma missão que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos direcionou, que o Senhor nos comissionou. Amém, igreja?